Amém, Amém. Então vamos amém. lá? Vamos lá, você então já ofertou, você já adorou. Agora você vai se acomodar aí na sua casa, porque a gente vai se acomodar aqui também. A gente vai sentar aqui, vai ficar no aconchego. Então, você vai sentar, se você pode sentar aí na sala da sua casa. Talvez você está, não sei, dentro do carro, talvez você está só com o celular na mão. Enfim, você agora vai parar e dar total atenção, porque nós vamos bater um papo aqui super relevante, né? Nós vamos falar daqui o quê? De chamado. Além de falar de chamado, uma resposta ao chamado, nós vamos falar também aqui de relacionamento. Vê só. Primeira vez, né? Bem diferente. Mas vamos descontraindo aqui. Vamos lá, Vocês vão né? ajudando a gente aí através do bate-papo, né? Onde é que a gente está localizado. O pessoal também compartilhar as nossas redes, não é mesmo? Pois é, pessoal. Então, ó, vocês são todos muito bem-vindos, tá? A gente está aqui no formato online e o online também é muito legal. O online também é bênção. O online também é interativo e participativo. Então, você já pode começar o seguinte. Sabe o link aí do canal do YouTube? Você vai compartilhar com um amigo, um colega. E se você é esperto, compartilha também com a paquera. Hã? Compartilha com a paquera, manda lá, fala assim, um assunto relevante para você e por que também não para nós, né? Para você e para nós, já se inclui, manda, copia o link aí e manda para todo mundo, convida todo mundo. E você também pode estar participando através também do chat do YouTube, né, do canal Koinonia Jovem. Você pode estar enviando as suas perguntas, se expondo, por que não? Afinal, é um assunto super relevante, onde todos temos total interesse, não é mesmo? Todos, eu mesmo que estou super interessado, né? Toda vez que a gente vai falar de relacionamento, eu olho para o meu relacionamento, que está aqui na minha frente, e eu procuro aprender ou relembrar muitas coisas para a gente desenvolver cada dia o amor, né? O amor. E aí, coração, como é que tá esse coração? Tá batendo forte, tá acelerado, como é que tá? Respira, aperta o cinto, porque a gente vai começar. Você está aqui na live do Guru do Amor, tá certo? Do canal do Koinonia Jovem. Seja muito bem-vindo. Muito, mas muito bem-vindo mesmo. Brenda, Diz aí. às vezes o pessoal que está lá não conhece a gente, né? Pois é, né? Às vezes o pessoal não conhece a gente está aqui falando e vocês não sabem quem nós somos. Cara, meu nome é Kelvison, tá? Eu sou o Kelvison da Brenda. Ah, pensei que ia esquecer, viu? Não, jamais, vou dar esse mole. Rapaz, vou dar esse mole depois de 14 anos de relacionamento. Esse aí eu não. Ó, Eu sou o lembrou. Kelvison da Brenda. Pontos para ele. Pontos pra mim. Eu sou a Brenda do Kelvison, tá? Como ele já me apresentou, eu também estou aqui compartilhando, né? Desse relacionamento também de 14 anos com ele. Oh, Jesus. E tem sido muito bom viver o que Deus tem pra gente no nosso relacionamento, né? Cara, a gente também participa, a gente é líder, né, de jovens aqui junto no Ministério do Koinonia Jovem. A gente trabalha com discipulado, com os pequenos grupos. E a gente também aceitou o desafio de estar falando de relacionamento aqui com vocês, num bate-papo super aberto, né? Então a gente tem falado de coisas relevantes e importantes ao coração. O primeiro tema foi bem assim, lembra, Brenda? Que eu falei assim, ó, essa live aqui, era uma live, a gente começou com a live na primeira quarentena que teve no ano passado. E o tema era assim, para que o seu relacionamento não se torne tema de música sertaneja, né? Para quem não quer viver sofrência no relacionamento amoroso, curte o Guru do Amor, acompanha, porque aqui a gente vai estar jogando limpo, jogando aberto e trazendo tudo que a palavra de Deus tem para mim e para você, para que o nosso relacionamento dê certo. Bom, acho que já deu tempo da galera entrar aí, você também chamar os seus convidados para estar participando. Então vamos revelar, né, o tema dessa noite. Eita, acho que revela, as Jesus. pessoas já devem saber, né, fizeram o Instagram abriu uma caixinha de perguntas, onde você teve a oportunidade de fazer algumas perguntas. Ele está compartilhando aquilo que você tem de dúvida em relação ao relacionamento. Afinal, gente, a gente é na caminhada que a gente vai aprendendo e também a gente está aqui para ajudar vocês também a fazer essa caminhada mais leve, né? A gente quer facilitar a caminhada. A gente está aqui como facilitador, certo? Para que você trilhe nessa jornada de paquera,
namoro, noivado e casamento de uma forma que louve e glorifique ao Senhor. Então vamos lá? Vamos lá então, galera. Olha só, a gente começou no Koinonia Jovem a tratar o tema uma resposta a Jesus. E responder a Jesus implica em conhecer Jesus, saber quem Ele é, porque só assim nós temos como responder a Ele. E nós tivemos aqui uma série de palavras fantásticas. Depois a gente veio com a palavra de uma resposta ao mundo, né? Fazer Jesus conhecido através das nossas vidas. E agora a gente está num tema que para mim, cara, toca muito meu coração, Brenda. É uma resposta ao chamado, que é realmente viver para Deus, viver para Cristo. Você tem um estilo de vida, né? Onde Cristo seja o centro. Exatamente. E falar disso é super relevante, e ainda mais quando nós fazemos assim uma análise sobre a ética cristã, né? Sobre o chamado de Deus, a ética cristã Como assim? e os relacionamentos amorosos. E aí, vamos lá? Vamos lá, tem tudo a ver, viu? Tem tudo a ver. Então, cara, uma resposta a um chamado, ao chamado de Deus, ela tem primeiro um nível de entendimento e consciência de que Deus ele nos chama não apenas para uma missão ou para fazer algo, né? Às vezes a gente pensa chamado é fazer alguma coisa para Deus. Também é, mas o primeiro chamado que Deus faz, que Jesus faz às nossas vidas, é o chamado ao discipulado. Um chamado individual que requer uma resposta individual, né? Nossa, aí chamou na responsabilidade. Na chincha. Na chincha, exatamente. É uma questão, o chamado ao discipulado é uma resposta que só eu e você, individualmente, podemos dar ao Senhor, certo? E essa resposta, ela implica em entender o que Jesus fez, conhecê-lo, não é isso? Fazê-lo conhecido ao mundo e, sobretudo, viver para Ele. Através do seu chamado. Através do seu chamado, né? E o que é a ética cristã, né, cara? Às vezes a gente fala em ética, né? E existe, às vezes, uma certa confusão do que seria essa ética cristã, né? A ética cristã, ela é um conjunto de hábitos, né? Um conjunto Valores. de valores centrais do Evangelho de Cristo, né? É se comportar conforme os princípios e valores que estão na palavra de Deus. Como Jesus se comportou aqui na Terra. E o grande desafio é a gente entender que nós aceitamos o chamado de Jesus e estamos vivendo para Ele, cumprindo o que é a sua ética, os seus valores, os seus hábitos. Nós nos comportamos para Ele, nós nos comportamos e damos respostas a nós mesmos e respostas aos nossos irmãos, através da prática dos princípios e valores de Deus. E esses princípios, eles também estão pautados em fruto do Espírito, né? Exatamente. Então, você que está aí nos ouvindo, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas 5, 22, 23. Gálatas 5, 22, 23, ela vai dar uma lista. Vai ficar fácil, querido, você entender. Sabe, vai ficar fácil você entender que valores e princípios são esses que compõem a ética cristã. Ali em Gálatas 5, 22, 23, a gente vai ter uma lista. Que lista é essa, Brenda? Vamos ver se você está afiada na escola dominical. Pois é, né? Eu tenho a Bíblia aqui, justamente para eu não me perder. E eu vou falar aqui, posso? Vai lá, mas claro. Então vamos lá. Você deve, vai lá. Muito bem, isso aí. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nossa, olha só, você viu essa lista? Essa é a lista do fruto do Espírito. Todas essas coisas aqui, elas servem para quê? Servem para nós, certo? Servem para os nossos relacionamentos. Principalmente com os nossos irmãos, certo? E para o nosso relacionamento com Deus, tá certo? Então, guarda esse versículo, Gálatas 5, 22, 23. É isso aqui, cara, é a base. Isso aqui é o norte, é a direção para a minha vida e para a sua vida nos relacionamentos, tá certo? Só que a gente lê a Bíblia, né, Brenda,
e ver assim, né, os versículos tão bonitos, né? Cara, Na prática. amor, bondade, paciência, né? Domínio próprio, meu Deus, né? Domínio próprio. Você tem domínio próprio? Rapaz, né? Todo mundo anda nervo à flor da pele, né? Vamos Rapaz, dizer assim. né? Tá todo mundo no limite, né? Do limite. No limite do limite. E aí a gente lê Gálatas e vê esses valores e princípios que tanto nos desafiam, né? Para viver para Deus. Mas, dentro disso aqui que a gente está falando, qual é o maior desafio dos relacionamentos? Brenda, eu vou te ser bem verdadeira. Eu já vi muita gente entregando a vida para Cristo e aceitando o chamado de Deus na sua vida. Mas se tem uma coisa que faz o jovem, o homem, a mulher, que estava com aquele coração ardendo pelo Senhor, pelo seu chamado, pelo aquilo que Deus o chamou para fazer, se tem uma coisa que faz o crente desviar, esmurecer, entristecer, desanimar, sair do ministério, Ficar de mal dos crentes tudo, Ficar de mal da dos- família. da família, é a tal da desilusão amorosa. Já viu isso? Sim, é o que mais acontece. Não é só. É aqui dentro mesmo. É com qualquer tipo de pessoa eu vejo isso acontecendo. Você vê que é algo assim que realmente tem que estar baseado em algo para que essa pessoa ela consiga depois, se sofrer uma desilusão amorosa, sair disso de uma forma digna, né? Que consiga se relacionar, consiga viver a vida. Manter a dignidade, né? Você conhece alguém? Você conhece alguém? Coloca aqui no chat. Você conhece alguém que saiu da igreja porque teve uma desilusão amorosa, terminou um namoro, um noivado, às vezes um casamento, alguém que estava firme, cara, estava no ministério, estava cumprindo seu chamado e bum, parece que o mundo caiu quando o relacionamento amoroso terminou. Você conhece alguém? Coloca aí. Às vezes essa história pode ser a sua, pode ser a minha, enfim, é a vida do ser humano. Então é algo que a gente tem que cuidar. Porque se tem uma coisa que faz o jovem forte ficar fraco, é essa área emocional. Quando o coração é partido, né? Quando o coração é partido, né? Então, como viver para ele nos relacionamentos? Principalmente o amoroso aí, que é o que estamos em pauta, né? É isso, falar das coisas do coração Isso. é essencial e muito importante. Então, gente, para e pensa aqui comigo agora. Para e pensa quais são os motivos que fazem o jovem, o homem, a mulher, cara, desistir do chamado por conta de uma desilusão amorosa. Para e pensa comigo. Fica pensando aí e a gente vai falar de algumas coisas que são importantes em relação a isso, né? Uma das coisas que a gente percebeu, né, ao longo desses anos de vida ministerial, né, de aconselhando adolescentes, jovens e adultos, a gente percebeu algumas coisas, né, de que existem algumas situações que se repetem, alguns comportamentos, alguns hábitos que não são baseados na ética cristã, sabe? Alguns hábitos, alguns comportamentos, né, que o jovem cristão acaba cometendo e por ele estar cometendo essas coisas, ele acaba se relacionando, mas não se relacionando de uma forma que demonstre que ele está vivendo para Deus. Às vezes ele está vivendo para ele mesmo, ou vivendo para o relacionamento. Uma delas, né, que a gente pode citar, que é bem claro, que é quando você tem todo o pautar, né, na Bíblia, você conhece, você serve ao Senhor, você sabe aquilo que você tem que fazer, você conhece de tudo, pratica o fruto do Espírito, só que na hora de você se relacionar, você começa a criar uma performance, que não é aquilo nada que você é, mas para impressionar a garotinha ou garotinho, você cria uma performance, você veste uma coisa ali que totalmente não tem nada a ver com aquilo que você acredita, apenas para impressionar o coração da gata ou do gato, né? Rapaz, eu fiz isso. Eu não vou mentir, eu fiz isso. Cara, quando conheci a Brenda, certo, eu pesava 54 quilos, né? Eu era bem magro, né? Mas eu queria impressionar a Brenda, porque a Brenda fazia atividade física, a Brenda malhava, a Brenda era do handball e tudo mais. O que acontecia? Eu ia encontrar a Brenda na parada de ônibus,
né? E aí, quando eu encontrei a Brenda na parada de ônibus de manhã, aí o que, que eu fazia? Antes de ir para a parada de ônibus, que eu morava do lado da parada de ônibus, eu ia fazer um monte de flexão. Em casa, tal, para quando eu chegar na parada de ônibus, ó, pá, Era exatamente assim. tal, forte, né? Por quê? Porque eu queria impressionar a Brenda com uma coisa que eu não era forte. Eu tinha só 54 quilos, mas na minha cabeça eu estava conquistando ela, né? Pela a minha força, pelo meu porte atlético e coisa e tal. Pela performance que ele escolheu ter naquele momento para me impressionar. Não que seria um hábito dele, né? Pois é, porque hábito não era, porque eu só tinha 54 quilos, né? Nunca foi um hábito. Mas a grande verdade é que na minha cabeça aquilo estava dando certo. Só que ninguém tinha me falado, né, de que eu olhar para o espelho, eu jurava que eu estava forte, mas eu continuava magro com 54 quilos. E aí o que ela via diante dela era realmente um jovem magro. Exatamente, ele estava enganando só ele, Eu gente. só estava me enganando. Mentira, estava dando certo. Amor. Vai, continua, Olha ela Kel. aí. Amor, olha ela aí, tá vendo? Mulher, é isso aí, cara. Olha Mas só. eu não estou de performance, eu estou falando que realmente deu certo, tanto que estamos aqui. Bate. Tamo junto. Então é o seguinte, cara, ó, nos relacionamentos a gente tem disso, de querer fingir uma coisa que a gente não é. A gente às vezes quer fazer acreditar uma coisa que não é real. Ó, o Levi falou algo real aqui, propaganda enganosa. Eita! E aí, será que tem a ver com performance? Você conhece, talvez, olha só, talvez você já se apaixonou por alguém que no início ele mostrou para você que ele era uma coisa e no fim das contas, cara, você descobriu que o príncipe virou um sapo, né? O príncipe não era príncipe, era realmente um sapo. Mas e poxa, como é que o príncipe vira sapo, né? Normalmente o sapo vira príncipe, né? Mas o mundo está tão louco que o príncipe vira sapo, justamente por causa da performance. E essa questão do príncipe virar sapo tem a ver com a forma que você enxerga um príncipe, tá, moça? Porque às vezes ele não é príncipe, ele é sapo, e você está enxergando um príncipe aí, porque querendo ou não, você quer apaixonado, né? Não pelos valores da pessoa, mas apaixonado apenas pela estética da pessoa, porque a pessoa realmente é príncipe nos relacionamentos quando ela tem um caráter de Cristo. Não, agora a Brenda bateu direto no ponto, né? Ela já foi direto no caráter, tá? E aí, como é que fica essa situação, né? Por que as pessoas fazem isso? Por que o jovem faz isso, cara? Simula uma coisa na hora da conquista, na hora da paquera. Por que faz isso, né? Então, algumas coisas que a gente percebeu durante a caminhada de discipulado, de discipular jovens, é o quê? É que, às vezes, o jovem, por insegurança, certo? Por não querer mostrar realmente quem ele é, de ficar com medo de o que a menina ou a mulher, o que ela vai achar, ou vice-versa, a mulher pensar o que ele vai pensar de mim, de quem realmente eu sou, cria-se uma imagem, tá certo? Por insegurança, por medo, mas às vezes, Brenda, também é por pura safadeza, canalice pura, às vezes é só para estar chavecando um em outro, e para dizer que é o gostosão, que é o que conquista todo mundo, né? Então, 2 pontos que a gente tem que levantar e que tem que ser muito importante aqui nessa noite é saber em qual ponto que você está aí. Se você está se iludindo com a performance de alguém ou se você está sendo performance de alguém. Porque o que acontece? Você tem que passar aquilo que realmente você acredita para que seu relacionamento flua de uma forma que responda ao seu chamado, que é o que? A sua vida com Deus. Você tem ali a sua vida com Deus. Deus te chamou de forma individual e Ele colocou em você ali a questão de você crescer em espiritualidade, crescer em conhecimento a Ele. E Ele vai te direcionando as decisões que você tem que tomar a respeito da pessoa que você tem que conhecer. Então, quando você se relaciona com Deus, você responde ao chamado dessa intimidade, esse chamado singular, individual que Ele tem contigo, Ele começa a te direcionar. E aí você começa a ver quem realmente é a pessoa que você quer que inclua no propósito de vida a qual você tem, que você enxerga, que Deus colocou no seu coração. Ou seja, é uma decisão de entender e enxergar no outro. E você também ser aquela outra pessoa. Por isso que eu falo que são 2 caminhos. Você tem que entender qual é que você está sendo, se você está sendo uma performance. Só uma simulação. Exatamente. Fake. Talvez é fake, né? Ou então você está sendo realmente aquilo, você entendeu o seu chamado, só que você está enxergando no outro algo que não é.
aquilo que não está na palavra de Deus ali. A gente tem um versículo muito legal, que é o que lá de Tessalonicense. Tu já quer ir para lá, mulher? Vamos só falar ele rapidinho? Já? Segura. Tá, então Segura vamos. que eu tô no trem para falar aqui. Eu não posso, mulher, deixar Tá bom, de falar pode isso aqui. falar, Eu tô homem. aqui me coçando, né? Tô aqui me coçando para dizer isso aqui. Cara, às vezes você está vivendo uma simulação. Imagina uma casa. Uma casa. Às vezes você está preocupado só com o quê? Com a fachada da casa, né? A casa tem uma bela de uma fachada pintada, né? Ela tem ali colunas altas na entrada da casa, um belo telhado colonial, né? Janelas bem ventiladas. E aí você se preocupa só com a aparência da casa e esquece do que está dentro da casa. Às vezes você olha para a casa que é sua vida e você está só preocupado com sua fachada, tá certo? Com as suas habilidades, com seus talentos, com seu poder de convencimento, Sua e lábia, tal, né? sua lábia, a sua boa comunicação, né, de para convencer a paquera ou paquera, enfim. Mas e aí você esquece do caráter. Cara, não esqueça do seu caráter. Por quê? Porque é o seu caráter que vai realmente determinar aquilo que você é. A sua imagem distorcida, tá certo? Por talentos e habilidades, estética, enfim, e isso não diz e não espelha realmente a sua imagem. O que E vai te levar para o buraco, que né? vai levar para o buraco. Porque o que de fato vai espelhar a minha imagem, a nossa imagem, é o nosso caráter. O nosso caráter é a fiel imagem daquilo que nós somos. E eu não estou dizendo em questão de ser perfeito, mas de uma questão de aceitar quem nós somos, reconhecer que Deus nos chamou a melhorar, a nos santificar. E ser sincero com essa outra pessoa, ser sincero com quem você se relaciona. Olha, achei legal aqui que o Samuel colocou. Mais amor e menos golpe. Em tudo, né? O golpe está aí, cai quem quer. Vamos lá então, vamos lá então. Vamos seguir, né? Isso aí. Outra coisa, cara, a Brenda falou que de Tessalonicenses, e eu vou ler. Eu vou ler primeiro o versículo e depois vou dizer o tema, tá bom? Ó, Tessalonicenses, melhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 ao 6. Se quiser grifar na sua Bíblia aí, colocar no bloco de notas, gente, por favor. Anota, isso aqui registra, cara, porque aqui esse tópico aqui a gente vai falar de muita coisa. Diz assim, ó, finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, olha só que legal, a igreja de Tessalonicenses estava fazendo, estava praticando as orientações, tá certo? Aí a exortação é, vocês continuem progredindo para cada vez mais. Por quê? Vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. 2 pontos. Guardem que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar seu próprio corpo em santificação, em honra. Não com desejos imorais, tá? Como gentios que não conhecem a Deus e que nesta matéria, vírgula, registra, ninguém ofenda e nem defraude o seu irmão. Eita. Oh, coitado de você. Então vamos lá, cara. Defraudação emocional, responsabilidade afetiva. Você sabe o que é defraudação? E você sabe o que é responsabilidade afetiva? Talvez você é uma pessoa que tem um chamado de Deus claro no teu coração. Cara. Você sabe o que Deus te chamou para fazer e você quer viver para Ele. Só que aí na hora de se relacionar com as pessoas, se relacionar nos relacionamentos amorosos, sobretudo, você acaba passando por cima de alguns valores e princípios da palavra. Porque talvez você nunca parou para observar se de fato você está incorrendo ou não nesse erro aqui. Qual é o erro? Defraudar alguém. Exatamente. Defraudar é nada mais, gente, do que você gerar expectativa no outro, a qual você não está afim e nem consegue suprir aquilo que você gerou no outro.
É tipo você roubar e não conseguir carregar, sabe? Vergonha não é roubar, é não levar, né? É isso. Você Amor de Deus. desperta, Tá é bom. porque você sequestra a alma do outro. Ah, entendi. Essa é a verdade. Sim. Você é um ladrão. Porque talvez a pessoa estava de olho realmente em alguém que tinha princípios e valores e propósitos que ia dar certinho, como diz no direito, coadunar, a coisa ia caminhar, mas aí você entra, o paquerador, sabe? Só O defraudador. sem responsabilidade nenhuma, só querendo ir. Só querendo conquistar, despertar sentimentos que você não está nem um pouco afim de satisfazer, de preencher, de assumir a responsabilidade desses sentimentos. Então, a gente tem uma perguntinha aqui. Vamos lá. Essas Aqui. perguntas do Instagram? É só uma porque tem a ver com isso. Eita! Só uma, tem umas 16, eu acho, mas a gente não vai responder todas hoje, não vai, Brenda? Não, Vamos tentar, vamos lá. Quero terminar, mas não sei como. A pessoa se encontra numa defraudação aí. Se ela quer terminar, é porque ela já não ama mais a pessoa. E aí ela está insistindo em algo porque ela não sabe como. E aí, o que a gente faz? Boa pergunta, Brenda. E aí, o que a gente faz, meu Deus? Ó, Ai, você tem que criar vergonha na cara. vergonha na Sendo cara. bem clara. Você serve a Deus. Você vai ficar sendo um encosto, um fardo, um peso, uma âncora na vida do outro. Porque aquela outra pessoa está acreditando que você está no mesmo ali, propósito que ela. E aí você fica ali amarrando a outra pessoa, porque querendo ou não você já está começando a fingir. Porque você não é uma pessoa, você com certeza está mantendo a outra pessoa ali através de uma performance, não é? É, você está simulando. Talvez agora essas conversas já não são mais tão francas. Hã? O diálogo já agora não é mais tão aberto. Talvez agora um esconde uma coisa do outro. E esse relacionamento não está pautado em um princípio e um valor. E que princípio e valor é esse? É a verdade. Isso. Então a saída aí para você, né? Perguntando, é sentar com essa pessoa e falar, ó, realmente não gosto mais de você e terminar o relacionamento, porque assim, se for um namoro, é melhor terminar um namoro do que um noivado. Se for um noivado, é melhor terminar um noivado do que um casamento, porque um casamento a gente é mais difícil e não tem como, né? Por meios legais não, legais tem como. Por meios cristãos, assim, é complicado você casar com a pessoa e depois você querer achar que é mais fácil terminar como se termina um namoro ou um noivado. Exatamente, porque casamento não é papel de balinha, não, para você sair jogando e dispensando, não. Casamento é coisa séria. Então, se está namorando, cara, e não gosta mais da pessoa, tenha responsabilidade afetiva, não defraude, jogue limpo, seja transparente, não seja rude, claro, não vai ser grosseiro, mas fala a verdade, né? Que, poxa, e explica o porquê, tá certo? Dê os motivos que o seu sentimento já não corresponde mais ao sentimento do outro. Seja claro com você e com a pessoa, né? Não. Você sabia que Sansão, cara, Sansão amava Dalila, mas em nenhum lugar da Bíblia diz que Dalila amava Sansão? Sabia dessa? Tá lá, depois tu procura, cara, a história de Sansão. Sansão amava Dalila. Dalila nunca declarou amor nenhum por Sansão. É isso, cara. Então, tu viu o que deu, né, a história de Sansão. Sansão ficou arrasado por conta de um relacionamento. Então, não arrase outra pessoa, não. A Bíblia já está dando os exemplos, tá bom? Outra perguntinha que tem a ver. Investir em duas pessoas ao mesmo tempo é errado? Eita. Gente! Isso acontece? Você está perguntando aqui? Acho que sim. Você já viu isso acontecer? Ao mesmo É o que mais tempo? acontece, gente, felizmente. Rapaz. As pessoas estão... A gente tem que falar disso, Kel. Não tem como a gente sair dessa. Então vamos lá, né? Olha só, cara. Vamos analisar então diante da ética cristã, dos princípios e valores, desses hábitos, da palavra, dos frutos do Espírito. Você acha que se você está investindo em duas pessoas ao mesmo tempo, algum desses relacionamentos realmente tem valor para você? Você acredita em algum deles ou você duvida dos dois? Eu acho que a sua própria atitude de você já estar pensando nisso já mostra que a resposta ao seu chamado, das suas vivências com Deus, já não está muito bem, porque você está tomando esse tipo de atitude. Você entende quando você tem um chamado íntimo com Deus, Ele te direciona no seu estilo de vida e como você deve se relacionar com as outras pessoas? E esse tipo de comportamento só demonstra que a resposta ao seu chamado está um pouquinho errada? Distorcido, tá distorcido. Tem como consertar, vamos falar aqui. Então, cara,
Para com isso. Meu. Ou, ao mesmo tempo, não, né? Por quê? Porque relacionamento é investimento, cara. Imagina, você está investindo em duas pessoas. É a mesma coisa você pensar no seu negócio, né? Você tem um negócio e você quer investir seu dinheiro em dois negócios. Tem uma coisa ali que vai sair prejudicada, porque você não vai ter tempo suficiente, você é só uma pessoa. E outra pessoa ali está querendo um retorno em relação àquilo, ainda mais quando se trata do coração, onde você vai formar ali uma família. Perceba, cara. Então, se você quer se relacionar de verdade, hein? Você perceba, cara. Você tem que, então, decida o que você quer. Você tem que estar por inteiro nisso, cara. Você não pode estar pelas metades, entendeu? Esteja por inteiro, porque aí então, você estando por inteiro, você não tem como simular, não tem como ter uma performance, distorcer a sua imagem para parecer uma coisa que você não é. Você vai estar ali diante da pessoa com as suas qualidades e com os seus pontos a melhorar, jogando limpo. Se tiver essas afinidades de identidade dos propósitos de vida, vai caminhar. Mas se não, não. Mas agora fazer isso com duas pessoas, e se as duas aceitarem, hein? Como é que você vai se resolver nisso? Como é que faz? Então, você vai criar uma divisão no corpo de Cristo, pode ter certeza disso. E entre as irmãzinhas. Misericórdia. Então, volta. E no final vai acontecer, alguém vai sair da igreja, hein? Se der certo para uma e para outra não deu, alguém vai sair da igreja porque vai estar ferido e vai se sentir traída na confiança, certo? Porque estava se relacionando com determinado rapaz ou com determinada moça, e o outro foi lá e, na gíria da minha época, foi lá e, furou o olho, né? Exatamente. Então, assim, é muito perigoso você ter esse tipo de investimento. Para mim, não é investimento. Isso é você se arriscar demais, colocar o seu coração, o do outro, em jogo e que não deve estar para jogo, entendeu? Relacionamento, você não tem que ficar apostando, você não tem que tratar como se fosse um jogo que você pode perder e vai ficar tudo bem. Não, você tem que investir pautado em valores fundamentais que a gente acredita através da Bíblia, e esses valores que é o amor, né, a paz, a fidelidade, ou seja, você não está sendo fiel aos seus sentimentos, porque querendo ou não, você está atraindo ali uma das pessoas, porque você está, uma você fala uma coisa, eu já vi muito de irmãozinho marcar com uma e marcar com outra, e aí, como é que isso funciona? Você está sendo verdadeiro? Tem um rolê com um rolê com outra. Uma gosta de café, a outra toma suco. E aí vai, meu. Tá certo, cara? Não tá, cara. O nome disso aí é picaretagem, canalice, né? A canalice é o que é o canalha, né? O canalha é aquele que trai a confiança do coletivo, né? Todo mundo acredita que realmente ele é aquilo, mas ele não é. Ele trai a confiança. Então, cara, não seja esse tipo, tá? Dê uma resposta aos seus chamados de forma certa, vivendo para Cristo nos seus estilos de vida dentro dos seus relacionamentos, seja ele numa amizade, que possa virar um namoro, seja no namoro, que possa virar um noivado. E essa é a resposta ao chamado que você tem que dar dentro dos seus relacionamentos. Perfeito, perfeito. Vocês estão entendendo, gente? Tá bombando aqui, Kel. Cara, vocês estão entendendo? Cara, tá bombando, pessoal. Coloca aí aqui suas dúvidas aí no chat, cara. A gente quer conversar com você, a gente está aqui para vocês. Ó, a Gabriele Alves disse que vai perder as duas. Vai mesmo, você vai ficar sozinho, ainda vão te queimar para as irmãzinhas. Eu vou logo te avisando como é que funciona nos bastidores. Então, ó, vai sendo sábio e já vai aprendendo. Beijo. Quando o assunto é relacionamento, quem quer tudo não conquista nada, hein? Exatamente. Não tem como você... Preguiça de investir imagina em um... Preguiça de investir em um, imagina em vários. E aí? E a preguiça? Dentro do que a gente está falando aqui de ética cristã, de que chamado é renunciar às nossas próprias vontades para viver a vontade de Deus. Ter preguiça de se relacionar, cara. Isso fala o que a respeito de nós, do nosso chamado? Então, isso é um ponto que está em pauta muito grande dentro da nossa juventude hoje, das pessoas a qual a gente conhece. As pessoas, a gente não quer se relacionar. Se quer se relacionar, já quer ir logo para beijar. Não quer ir para ter uma amizade, não quer ir para conhecer, para saber o que o outro acha. Então, essa preguicinha aí pode te render lá na frente. Não estou falando que é o seu caso, tá? Não, moça do chat. Não, eu estou falando que é em relação a um ponto que a gente pegou da sua frase e que está acontecendo muito. Foi muito plausível você falar isso aqui agora, não é mesmo? Porque a verdade, essa preguiça, ela se justifica em muita coisa.
Tem muita gente que já se frustrou tanto de se relacionar com a performance do outro, com a imagem distorcida do outro, que deu preguiça, cansei. Cansei de ter uma expectativa E aí você frustrada. só mostra que você está desistindo do que o Senhor já colocou na sua vida, que você tem que se relacionar, você nasceu para se relacionar. A sua primeira resposta ao seu chamado é a sua vida com Deus. A segunda é com as pessoas, é amar o próximo, é você viver o que Deus tem colocado na sua vida, no seu coração, a respeito da palavra dele, daquilo que ele acredita para você. Gente, isso é muito sério, cara. Quando sabe, isso é muito sério. Então, esse lance da imagem, da performance e da defraudação, isso gera isso. As pessoas não querem mais se relacionar conforme a ética cristã, com princípios e valores, não querem. As pessoas estão frustradas, elas falam, eu já tentei e tal. E aí tem muita gente que fala assim, eu não quero mais os meninos da igreja não, porque os meninos da igreja estão pior do que o do mundo. E porque, cara, isso é sério. Não desista, gente, não desista, porque afinal você tem aquilo como princípio, como propósito. Então você tem sim que buscar e acreditar que pode acontecer milagres, que pessoas podem ser transformadas e você pode se decidir sim se relacionar com a pessoa e essa pessoa ir sendo trabalhada, não é mesmo? É verdade, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa, esse momento aqui é para isso, é um resgate. Às vezes a gente está tão acostumado em fazer coisas para Deus, estar dentro da igreja, desenvolvendo ministérios, serviços, e na hora que o assunto é relacionamento, a gente esquece da ética cristã, a gente esquece dos valores e princípios da palavra. Não, cara, isso aqui é um resgate. Isso aqui é um resgate e eu faço parte disso. Isso é para mim. Todos os dias dentro do relacionamento, porque não é porque você vai começar a namorar que vai acabar tudo, não. Aí que você começa a colocar tijolinho por tijolinho para você construir um amor, né? É todo dia, é um desafio, tá certo? É um desafio. E além da defraudação, dentro dessa questão da ética cristã, de gerar expectativa no outro que a gente não está a fim de preencher, isso começa a virar um abuso. Exatamente, que aí entra, né? O que a gente está muito acostumado a ver hoje em dia. E pessoas, assim, totalmente avassaladas. Coração partido, né? Pessoas com coração partido. Pessoas, vamos dizer assim, quebradas emocionalmente. Por quê? Porque se entraram num relacionamento, só que se relacionaram com a imagem distorcida do outro, tá certo? Só com a fachada da casa. E quando abriu a porta da casa e caiu para dentro, encontrou o quê? Encontrou abuso, encontrou violência psicológica, encontrou ciúmes, encontrou manipulação, tá certo? Encontrou o que mais, Breno, dentro de um relacionamento abusivo? O que a gente pode falar aqui? Eu posso dizer da mulher, né? Que a mulher controladora, a mulher que não deixa a pessoa, o outro companheiro se relacionar com outras pessoas, que não deixa mais a pessoa exercitar o seu chamado. Tem muito isso também. A pessoa totalmente pega aquela pessoa, coloca dentro de uma bolha e só quem pode entrar dentro da bolha sou eu. Olha só que sério isso, cara. Aí dentro da nossa enquete, que a gente colocou aí, um relacionamento amoroso, ajuda ou atrapalha? O relacionamento amoroso ajuda ou atrapalha? A resposta fica nítida, né? De que se eu e você está vivendo para Deus, tá certo? No nosso chamado, nós sabemos que se relacionar bem, de uma forma que louve e glorifique o Senhor, com domínio próprio, né? Com paciência, com humildade, com simplicidade de coração, é a máxima, é o mais importante, tá certo? E sabendo disso, consciente disso, a gente está pronto para se relacionar, porque o nosso relacionamento com Deus está alinhado. A gente entendeu o nosso chamado e entendeu que o nosso chamado não implica só se relacionar com Deus, mas é primeiramente com Ele e depois nos entendermos e nos relacionarmos com os nossos irmãos. E aí entra qualquer tipo de relacionamento, inclusive o relacionamento de namoro, noivado e casamento. Bom, gente, chegamos ao final. Infelizmente, o nosso horário já chegou ao final. Já chegou ao final. A gente tem muito mais para falar sobre isso. Então, assim, vai continuar esse quadro,
é um quadro que a gente pode chamar, dentro dos nossos cultos, né, dos jovens, porque a gente acredita que é uma parte fundamental essa questão do amor e como você se relaciona com as outras pessoas, né? E deixe sua pergunta, tem algumas perguntas no Instagram que já me passaram e a gente vai estar respondendo durante a semana, fazendo um videozinho e respondendo as perguntas que a gente não respondeu ainda. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu. Quero agradecer ao meu irmão, Bruno Tavares, e toda a minha família que também está aí assistindo. Muito legal. Eles estão tendo um contato aqui, que eu estou falando. Massa. Muito legal. Valeu, Brunão. Brunão aí foi que o pai da Brenda perguntou, e aí, Bruno, o Kel é um cara legal? Como é que esse Kel tá querendo namorar com minha filha? Ajudou, deu certo, Brunão mano. foi Finaliza lá e, ó, aí. meu brother, né? Valeu, Brunão. Obrigado, gente. Obrigado por estar aqui com a gente. E olha só, fica à vontade em participar. Os cultos online estão sendo um máximo. Os cultos online é bênção. Compartilha o link, assiste depois. Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. Vai lá, assiste de novo caso você ficou com alguma dúvida. Se você quiser mandar mensagem para a gente, nós temos um canal no Instagram, tá certo? Manda mensagem lá no Instagram. A galera da comunicação vai mandar as suas dúvidas, as suas perguntas, a sua participação para a gente e a gente vai dar resposta para você também, tá certo? Um forte abraço. Fica com Deus. Fica com Deus e guarda, meu irmão, essa palavra aqui no teu coração. Uma resposta ao seu chamado é você viver para Cristo conforme Ele te chamou para você viver. E para que sua vida amorosa não se torne tema de música sertaneja, coloque isso aqui em prática, hein, meu querido? Não Deixa de sofrência. Estou cansado de ver os jovens na sofrência, viu? Eu quero comer bolo de casamento, tá certo? Beijo. Tamo junto, valeu, um abraço.